Fala galera do Rei, meu nome é Felipe e o título da resenha de hoje é Jesus não é um gênio. Vamos lá? Em Mateus 16, a partir do versículo 13, diz assim: Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam eles: Uns dizem que é João, o Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, perguntou-lhe Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que a gente vê que em determinado momento, Jesus ele se aproxima dos seus discípulos e ele faz uma pergunta primeiro a respeito do que andam dizendo dele, quem dizem que ele é por aí. E eles dão uma resposta dizendo que ele provavelmente estava sendo comparado a algum profeta. E aí ele faz uma pergunta mais direta, uma pergunta mais íntima aos seus discípulos. Ele vira para eles e pergunta: mas vocês que são meus discípulos, vocês que andam comigo, vocês que partilham da mesa comigo, vocês que caminham comigo, quem vocês dizem que eu sou? Então Simão Pedro ele tem a revelação e por parte do Espírito, imediatamente ele reconhece: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E isso faz toda a diferença. E eu quero trazer a reflexão exatamente esse tipo de pergunta que o Espírito Santo possa trazer aos nossos corações nesse momento, que é a seguinte pergunta: quem Jesus é para você? Quem Jesus, eu creio que todo cristão, todo discípulo, ele tem que fazer essa pergunta em determinado momento da sua caminhada, porque isso faz toda a diferença. Quem é Jesus para você? Será que Jesus foi um cara bonzinho, que fez coisas boas e que foi traído por um dos seus discípulos e que foi injustiçado e que morreu e que ficou por isso mesmo? Ou será que Jesus é um gênio da lâmpada, como se fosse um gênio da lâmpada que está sempre disponível para fazer todos os nossos desejos e vontades e tudo aquilo que a gente sonha, a gente pede para Jesus, para que Jesus possa fazer por nós? Quem tem sido Jesus para a gente? Por que isso vai fazer tanta diferença? Simplesmente porque se a gente vê Jesus como um gênio da lâmpada que está sempre disposto a fazer os nossos desejos e sempre disposto a cumprir as nossas vontades, a gente não tem submetido a Ele, mas a gente quer que Ele se submeta à nossa própria vontade. E aí, a partir do momento que Ele não cumprir um dos nossos desejos, todo o nosso relacionamento com Ele está acabado. E a gente vai dizer que Jesus não presta, que Jesus não tem poder, e que Jesus nos desagradou, e que Ele não cumpriu a nossa vontade. A gente vai se comportar como uma criança mimada, e facilmente a gente vai largar Jesus de lado. Ou ainda, se a gente vê Jesus como um simples cara bonzinho, que fez algo bom, mas que deu errado em algum momento, ele acabou parando numa cruz, a gente não compreendeu quem Jesus é de fato. Porque se a gente não compreende que a cruz era o propósito, a gente vai entender Jesus como alguém que falhou na sua missão e que morreu numa cruz e que a partir daí nada mais aconteceu. O tipo de percepção que a gente tem de Jesus é o que vai definir não só o nosso relacionamento com Ele, mas o tipo de evangelho que a gente tem vivido. Então, que o Espírito Santo possa trazer a revelação nesse momento de que Jesus é o Filho de Deus, é o Deus vivo, Ele é o Cristo, Ele é aquele que morreu sim, mas ao terceiro dia ressuscitou, e Ele vive hoje, e Ele quer se relacionar comigo, Ele quer se relacionar com você. Os mesmos milagres que Ele fez no tempo que Ele esteve na terra, Ele cumpre ainda hoje. Ele ainda cura, Ele ainda salva, Ele ainda resgata, Ele ainda restaura, e Ele faz, e Ele quer continuar fazendo isso ainda hoje. Mas para isso é necessário que nós que somos os discípulos tenhamos a percepção correta de quem Ele é, para que nós possamos corresponder à sua vontade nessa geração, para que a gente seja uma igreja relevante de fato, para que nós venhamos a cumprir o seu chamado. Então, se você se considera um discípulo de Jesus, que nesse momento você possa fazer essa reflexão: quem tem sido Jesus na sua vida? Qual tipo de relacionamento nós temos vivido com Ele? Então, que o Espírito Santo possa trazer a revelação, da mesma maneira que Ele trouxe para Pedro, de quem é Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, e que não ficou morto, e que não está parado numa cruz, e que
que não ficou morto numa cruz, pendurado numa cruz, mas que ele é o Cristo vivo, que vive ainda hoje e que age ainda hoje da mesma maneira que ele agia naquele tempo. E ele quer se relacionar com a gente, e ele quer se revelar a gente. Então que nós possamos buscar a verdadeira revelação, que não nasce do conhecimento ou daquilo que as pessoas estão dizendo a respeito de Jesus, mas que nasce de uma intimidade e de um relacionamento profundo com ele. Valeu, galera, que Deus te abençoe, que o Espírito possa trazer essa revelação. Até a próxima resenha, um abraço, tchau! Valeu? Essa é a reflexão que eu queria trazer nessa resenha. Valeu? Era isso que eu queria trazer nessa... Ou será que a gente tem realmente... para que a gente seja uma igreja relevante de fato? Então, que nessa... Se você ainda não fez essa pergunta para você, que você possa... Que nós possamos... O tipo de relacionamento que a gente tem dele, com ele, e vai definir o tipo de relacionamento... Corta. Quando quiser. E eu queria que ele sofreu e que pagou um alto preço, o tipo de... que a partir daí nada aconteceu. Tá difícil isso aí, mano. Aí ele vai ficar bolado. Como assim? Jesus não é um gênio, Jesus é sinistrão.